Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Estaremos lendo a partir do versículo 16. E nesta manhã estaremos meditando com o tema Princípios Bíblicos para uma Liderança Saudável. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Números, capítulo 11, versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. Amém? Fechemos nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Fale com Deus e peça para que Ele venha falar com cada um de nós por intermédio da sua palavra. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença. E é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos encontramos reunidos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado por nos manter vivos, respirando, por ter nos dado a condição de adentrarmos mais uma vez por estas portas, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Pai, já temos adorado ao Teu nome por meio dos louvores, e agora queremos meditar na Tua palavra. Aprendemos nesta manhã, meu Deus, que a Tua palavra, ela é confiável, que a Tua palavra, ela é plena, ela é autoritativa, ela é verbal, e que nós temos ensinamentos na Tua palavra para nortear as nossas vidas. Então, meu Deus, fale conosco na exposição da Tua palavra. Usa, meu Deus, os meus lábios, Senhor, que nesta manhã a Tua igreja possa ser edificada pela Tua palavra que é poderosa. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Deus por este momento. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis se assentar. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. E o Senhor colocou em meu coração o desejo de compartilhar com vocês nesta manhã, nesse tema, princípios bíblicos para uma liderança saudável. E nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre liderança, né? Quem são essas pessoas, quem são os líderes que Deus escolhe para representar a sua igreja, quais são as características desses líderes e por que eles devem ter essas características. Então, no primeiro momento, deixar muito bem claro, irmãos, que Deus ele nos escolheu para poder representá-lo aqui na face da terra. E que o Senhor Jesus Cristo confiou a cada um de nós a responsabilidade de pertencermos à noiva dele e ao mesmo tempo de zelarmos pela noiva do Senhor. Isso não significa dizer que ele tenha nos dado uma procuração, nos dando direitos, né, sobre a igreja. Nós não temos nenhum direito sobre a igreja, até porque Ele é o dono. Amém? Cristo é o dono da igreja. Ele não passou esta procuração para nenhum pastor,
para nenhum líder espiritual, ninguém tem a autoridade, a autonomia de se intitular dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo, Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Nós estamos aqui para prestar um trabalho a Ele. Prestar um trabalho a Jesus Cristo. Então, feito esta ponderação, nós vamos aqui trabalhar alguns tópicos para vermos alguns princípios que são de tremenda importância para uma liderança saudável. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a liderança da igreja, ela é uma liderança plural. O que significa uma liderança plural? Significa dizer que ninguém lidera sozinho. Ninguém é capaz de liderar sozinho. Todo líder, aquele que foi levantado por Deus, a pessoa que recebeu a tarefa de guiar espiritualmente outras pessoas, ele precisa entender, reconhecer as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e até mesmo intelectual. Um líder precisa reconhecer as suas próprias limitações. Ele precisa da ajuda de seus liderados. Ele necessita ser ajudado por parte daqueles que o Senhor colocou à sua volta. Em outras palavras, nós podemos deixar claro que todos os líderes, por definição, eles são limitados. Coloque isso na sua mente. Meu irmão, se você recebeu um cargo de liderança, seja para liderar os jovens, seja para liderar as crianças, seja para liderar uma igreja, coloque isso na tua mente. Todos os líderes, por definição, são limitados. Nós não lideramos de maneira solitária. Não existe esta ideia de um líder que trabalhe sozinho durante a sua jornada. É só olharmos para a Bíblia que nós vamos ver que todos os líderes levantados por Deus, eles estavam acompanhados de pessoas. Quando nós olhamos para Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, nós vamos ver que estes homens, eles não realizaram a obra de Deus sozinhos. Eles tinham ao lado deles pessoas que os auxiliavam, que os ajudavam. Nós vemos Abraão tendo ao seu lado Eliezer, nós vemos Moisés tendo ao seu lado Josué e Calebe, Nós vemos Davi tendo ao seu lado Abner e os outros valentes lutando. Então percebe, irmãos, nenhum líder, ele consegue liderar sem a ajuda, sem o auxílio dos seus liderados. Todos nós temos limitações, a liderança da igreja é plural, ela é composta de várias pessoas. E eu quero aqui compartilhar um texto de Paulo aos Efésios com vocês, só para que vocês entendam como que o Senhor quer que nós lideremos na sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 7, nos diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Olha o versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele estabeleceu na sua igreja pastores, profetas, mestres, evangelistas, todos com a finalidade de trabalharem em uma liderança plural, deixando bem claro para todos nós aqui que ninguém vai conseguir liderar sozinho, ninguém vai fazer o trabalho do Senhor a contento se este não reconhecer as suas limitações e pedir auxílio. Nós acabamos de ler o texto de Números, capítulo 11, a partir do versículo 10, aonde, diante da reclamação do povo, e a reclamação era constante, Deus ele levanta Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, um povo que já estava cativo por mais de 430 anos. E na caminhada do deserto, Moisés ele foi se desgastando, porque o povo nunca estava contente. E isso acontece com muita frequência, né? Nós temos uma facilidade muito grande para poder murmurar, para poder reclamar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, diante da reclamação do povo, Moisés ele chegou ao ponto de falar abertamente com o Senhor, dizendo, lá no versículo 14, não posso levar este povo sozinho, não posso, esta responsabilidade é grande demais para mim. E tem situações, irmãos, em que nós precisamos reconhecer. Você como líder da sua família, você como líder de uma empresa, você como líder de um ministério, você como líder de uma igreja, você precisa reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, você tem as suas forças físicas limitadas. Tem momento em que o nosso emocional se abala. Tem momento em que a nossa vida espiritual, ela passa por percalços. Então reconheça as suas limitações. Moisés, ele disse ao Senhor, não posso levar este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. E o princípio que nós vemos aqui nessa declaração de Moisés é que todo líder precisa reconhecer as suas limitações. Todos, sem exceção, você precisa de ajuda. Peça ajuda. Se está acontecendo alguma coisa que está fugindo do teu controle, peça ajuda. Busque ajuda nos seus liderados, busque ajuda naqueles que estão à sua volta, compartilhe quais são as suas dificuldades, quais são os seus medos, quais são as suas aflições, quais são as suas inseguranças. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda àqueles que estão à sua volta. Essa afirmação de Moisés fala da capacidade que o líder tem de reconhecer que a tarefa de guiar espiritualmente a outros é muito superior às suas forças físicas, emocionais, espirituais e intelectuais. Mas há também um outro princípio aqui, nesta declaração de Moisés.
quando ele declara ao Senhor que não poderia levar aquele povo sozinho, ele está reconhecendo e por mais que ele não fizesse isso, por mais que ele tivesse dificuldade, aqui nessa declaração fica um princípio extraordinário, ou seja, a liderança precisa, ela deve ser compartilhada. Você tem dificuldade de compartilhar a sua liderança com os seus liderados? Você tem dificuldade para trabalhar em grupos? Você é daquele que quer resolver tudo sozinho? É daquele que não delega funções, que não delega tarefas, que acha que vai dar conta de fazer tudo sozinho? Que você resolve? Toda liderança deve ser compartilhada. A Bíblia nunca ensina um modelo de liderança solitária. Nem Jesus liderou sozinho, irmãos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, quando ele iniciou o seu ministério ativo, ele chamou 12 homens para poder compartilhar da sua liderança. E nos momentos de dificuldade, ele não teve medo para dizer a eles quais eram os problemas que ele estava enfrentando. Jesus não teve medo de compartilhar as suas angústias. Teve momento que ele falou abertamente: a minha alma está angustiada. Eu fico vendo às vezes, né, o líder, não sei se por medo de perder o seu respeito, se por medo das pessoas acharem que ele é fraco, ele está com um fardo muito pesado, ele não está dando conta, e em vez de pedir ajuda, em vez de compartilhar, em vez de solicitar a presença de alguém, de pedir conselho para alguém, ele não consegue fazer isso. Não compartilha com os seus liderados, não é claro naquilo que ele pretende fazer. Sempre precisamos de alguém ao nosso lado, irmãos. Nem todos conseguem ser evangelistas ao mesmo tempo. Nem todos conseguem ser pastores ao mesmo tempo. Nem todos conseguem ser mestres ao mesmo tempo. Foi por isso que o Senhor deu a cada um de nós um dom específico. Ninguém consegue se completar sozinho. Deus colocou ao seu lado alguém para te ajudar, para lhe auxiliar. Compartilhe com essa pessoa quais são as suas dificuldades, quais são, os seus anseios. Quando nós não compartilhamos com a nossa liderança aquilo que nos aflige, isso acaba, irmãos, nos sobrecarregando. E quando estamos sobrecarregados, sobrecarga é um peso excessivo que nós colocamos sobre os nossos próprios ombros. E Deus não pediu isso. Deus não pediu para você colocar sobre os seus ombros um peso além da sua capacidade de suportar. Todos nós temos limitações. Se o Senhor colocou ao teu lado uma companheira, compartilhe com ela. Compartilhe com a sua companheira quais são as suas dificuldades. Não fique tentando resolver as coisas sozinho. Não fique puxando tudo para si. Você é limitado, você tem as suas dificuldades. O líder que não compartilha as suas fraquezas e as suas necessidades, ele acaba perdendo a sua força, ele acaba perdendo a sua autoridade. E por não permitir que as pessoas lhe ajudem a carregar as suas cargas, lhe ajude a lidar com as responsabilidades da vida,
esse acaba perecendo durante a caminhada, durante o percurso. Seja qual for a causa do sobrepeso, é importante reconhecer que é impossível, coloque isso na tua mente, é impossível liderar na solidão, ainda que você seja pago para isso. É impossível, nós necessitamos uns dos outros. Quando Moisés, ele diz para o Senhor, dizendo, eu não posso levar este povo sozinho, esta responsabilidade é grande demais para mim. Ele chegou aqui nessa situação, não foi porque Deus quis. Não pense você que Deus quis que Moisés chegasse na situação de dizer para o Senhor que tirasse a sua própria vida. Se os irmãos lerem o versículo 15 do capítulo 11, Moisés chegou a uma sobrecarga tão terrível que ele vai dizer ao Senhor, se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Tira a minha vida. E Deus não colocou sobre ele essa responsabilidade toda. Na realidade, o que faltava aqui em Moisés era a capacidade de compartilhar. Ele tinha dificuldade. Ele tinha dificuldade em pedir ajuda. Diante do pedido de Moisés, o Senhor lhe deu uma orientação. No capítulo 11, no versículo 16, Deus pediu para que ele reunisse 70 autoridades de Israel. Essas autoridades passariam, a supervisionar o povo. Estes seriam levados à tenda da congregação. Deus disse a Moisés que tiraria do espírito que havia sobre ele e colocaria sobre a vida desses 70. Estes homens ajudariam Moisés a conduzir o povo na árdua responsabilidade que ele tinha. Nem Deus queria que Moisés assumisse tudo sozinho. Não era da vontade de Deus que ele chegasse àquele estágio. Pelo que nós percebemos aqui, Moisés chegou a essa situação porque ele tinha dificuldades em delegar responsabilidades. Como assim, pastor? Se ele está pedindo ajuda, ele não tinha dificuldade? Tinha. Quando ele estava caminhando no deserto, houve uma ocasião em que ele já havia recebido uma orientação do seu sogro. Jetro foi visitar Moisés e ele se deparou com uma cena não muito agradável. Lá no capítulo 18 de Êxodo, Moisés, ele se colocava diante do povo em pé, na parte da manhã, e ele ficava ali até a tarde. O povo vinha consultá-lo, e Jetro, uma pessoa experiente, viu aquele posicionamento de Moisés, e ele o aconselhou, dizendo, olha, isso que você está fazendo não é bom. Isso que você está fazendo vai acabar com a tua vida, com a tua saúde, com as tuas forças físicas, emocionais, e também você está judiando o povo. Olha o que você está fazendo, está ficando de pé da manhã até a tarde. Não há necessidade disso.
Reparta as responsabilidades, ou seja, delegue funções. Então ele já havia recebido uma orientação do seu sogro em relação a isso. E muito tempo depois, Moisés está na mesma situação, irmãos. Percebe? Jetro já havia dado para ele uma orientação, delegue responsabilidade. Passe para a sua liderança aquilo que eles precisam fazer. Tira esse sobrepeso das suas costas. Fique apenas com as coisas difíceis. Deixa homens que você vai escolher fazer esse trabalho leve. Você continua sendo meu representante diante do povo, mas tem muita coisa que o povo pode fazer. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, que tem situações em que a gente assume uma função, e eu não sei se por medo ou por receio, a gente não delega, a gente não ensina, a gente assume, traz tudo para a nossa responsabilidade. E não passa conhecimento, e aí vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, e você não forma ninguém, você não forma liderança, você tem medo de dar o púlpito, você tem medo de passar o cajado, você tem medo de passar a responsabilidade. Isso não é bom, porque a igreja, ela fica, em se tratando de igreja, ela fica presa, ela fica sem referência. Um líder que tem medo de ver os seus liderados crescendo, que tem medo de ver os seus liderados se destacando, e aí ele traz tudo para si, e aí passa 1 ano, passa 2, passa 3 e ninguém se desponta. E Deus não quer isso. Se Deus te colocou no ministério, comece a olhar alguém do seu lado. Comece a ver pessoas do seu lado para você discipular. Você não vai ficar nesse ministério para a vida toda. Você precisa ter esta visão espiritual. Tem pessoas ao seu lado que Deus pode colocar poder para te ajudar. É isso que o Senhor Deus está dizendo a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo, leva-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles te ajudarão nesta árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Tira da tua mente esse conceito que você tem que fazer tudo sozinho. Você não consegue fazer tudo sozinho. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. Delegue responsabilidades. Infelizmente, irmãos, Moisés chega a esse ponto de começar a reclamar diante de Deus, não por falta de orientação, que ele já havia recebido orientação de Jetro. Jetro já havia dito a ele: olha, reparta o povo, a liderança, em grupos de 100, em grupos de 70, em grupos de 50, em grupos de 10. Divida as responsabilidades, aquilo que é muito pesado para você. Fique apenas com as coisas difíceis. Tem ou não tem pessoas ao nosso lado? Irmãos, olhe para o seu lado agora. Você acha que você é o único que consegue fazer essa função que Deus te colocou? Você é o único que consegue fazer isso? Será que não tem ninguém ao seu lado que você pode começar a delegar? Que você pode começar a treinar,
que você pode começar a enxergar. Deus não pediu para você fazer tudo sozinho. Se você está sobrecarregado diante de multitarefas, saiba de uma coisa: Deus não pediu para você fazer tudo sozinho. Se você está sobrecarregado é porque em algum momento você está falhando. O problema não é a falta de pessoas disponíveis. O problema não é a falta de pessoas capazes. O problema é a nossa dificuldade em delegar, e esta dificuldade, ela se dá por vários motivos. Vários motivos. Um desses motivos que eu gostaria de pontuar aqui é a nossa incapacidade de ver ao nosso redor aquelas pessoas que estão disponíveis e capazes. Às vezes a gente não consegue enxergar ninguém. Ninguém consegue fazer como eu faço. Ninguém consegue fazer com a perfeição que eu faço. Não. Tem pessoas ao seu lado que pode fazer, que pode te ajudar. Tem pessoas que podem lhe auxiliar, sim. Peça para que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você enxergue estas pessoas. Peça: Senhor, abra os meus olhos espirituais, e se tem em mim um medo, de repente também a pessoa tem medo de delegar a função, e a pessoa que foi delegada começa a se destacar mais do que ele, aí ele tem ciúmes de perder o posto, de perder a patente. E quando nós agimos desta maneira, quando nós agimos desta forma, irmãos, nós não estamos cumprindo com o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas ao seu lado que podem te ajudar. Se você se sente sobrecarregado, não é porque Deus está colocando sobre os seus ombros um peso além da sua capacidade de suportar. O que acontece é que você não está delegando, não está dividindo as responsabilidades. Tem pessoas ao seu lado, tem pessoas capazes que podem te ajudar no transcurso da sua vida como líder. Está muito pesado a responsabilidade? Divida. Fale. Clame por ajuda. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver Deus ensinando Moisés e mostrando para ele que Deus é capaz de usar quem Ele quiser e quando Ele quiser. Deus é capaz, irmãos, de levantar pessoas da onde não tem, para fazer a obra dEle. Deus faz isso? Faz. É só você confiar no Senhor e pedir o auxílio dEle. Tem muitas pessoas capazes, tem muitas pessoas disponíveis, tem muitas pessoas que Deus pode levantar. De repente essas pessoas estão aí à sua volta, estão só esperando. No versículo 27, do livro de Números, capítulo 11, nós vamos ver uma outra situação que também nos chama a atenção. Olha o que diz o versículo 27. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse:
Moisés, meu senhor, proíba-os. Olha que situação, irmãos. Deus resolveu usar 2 homens no meio do acampamento. Deus usa ou não usa quem Ele quer? Deus fala por meio de quem Ele quiser. Nós ouvimos aqui nesta manhã que Deus ele se revela de várias formas e de várias maneiras, através da sua palavra. Então Deus usa quem Ele quer e quando Ele quiser. Então o Senhor resolveu usar esses 2 homens, Eldade e Medade. Eles estavam profetizando no acampamento. E aí um jovem correu e contou a Moisés. Quando Moisés ouviu isso, em vez de Moisés falar alguma coisa, Josué, o auxiliar de Moisés, já interferiu e falou: Moisés, proíbe-os, não deixe eles profetizar. Não permita com que eles profetizem. Qual foi a resposta de Moisés, irmãos? No versículo 29. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Você está com ciúme de Deus estar usando outras pessoas? Você tem ciúme quando você vê Deus usando outras pessoas? Você se sente enciumado de ver Deus levantando pessoas, levantando jovens, crianças, homens e mulheres? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todos eles. Quem dera todas as pessoas aqui, irmãos, fossem usadas por Deus. Quem dera. É Deus quem levanta, é Deus quem usa. E aqui nesta passagem nós vemos aqui 2 problemas que são comuns nos líderes. Pode perceber, uma boa parte dos líderes querem controlar tudo. Querem controlar tudo nos mínimos detalhes. São ciumentos, não deixam que nada acontece fora do seu controle, fora da sua tutela. Tudo tem que passar debaixo do seu crivo. Isso não é bom, irmãos. O controle de tudo aquilo que está acontecendo. Pensa, agindo de maneira espiritual, se você começar a controlar tudo, ter insegurança, né? Olha, Deus usou fulano, e aí vem na tua mente: poxa, essa pessoa pode se destacar mais do que a mim, mais do que eu. Ele pode crescer, ele daqui um pouco está pregando melhor do que eu, daqui um pouco ele está cantando, daqui um pouco a minha posição, que eu zelei por ela durante tanto tempo, está em risco, está em jogo, e eu não quero abrir mão da minha posição, eu não quero abrir mão da minha função. Irmãos, eu quero te convidar nesta manhã, você que é líder, a examinar a sua liderança. Examine a sua liderança e veja se há em você esta tendência. Veja se há em você algum tipo de insegurança no que diz respeito ao crescimento dos outros. Se você vê pessoas crescendo, pessoas se destacando, como é que você enxerga essas pessoas como uma ameaça? Como competidores? Se Moisés não tivesse se posicionado aqui nesse momento, ele teria perdido o grande líder Josué. Você estraga um líder, um liderado, num estralo de dedo.
Já imaginou se Moisés, ele dissesse para Josué, isso mesmo, Josué, vamos proibir, porque eles não podem exercer profecia às margens dos canais oficiais, ou seja, quais são os canais oficiais? Só Moisés, só Josué. Não, irmãos, Deus, ele usa quem ele quiser, a autoridade é de Deus. Se Deus quiser colocar da autoridade dele sobre a sua vida, amém. Se Deus quiser colocar da autoridade dele sobre a vida das demais pessoas, amém, glorifique ao Senhor. Não vamos tentar controlar tudo, não vamos ter ciúmes de quem quer que seja. Pode ser que as pessoas que estão ao seu lado tenham capacidades similares às suas, ou até melhores do que as suas. Irmãos, Deus me deu a oportunidade de ser o pastor dessa igreja. Já imaginou se eu fico preocupado com pessoas que Deus vai levantar aqui, e essas pessoas começam a pregar melhor do que o pastor? Já imaginou? Poxa vida, as pessoas estão pregando. Se eu não tomar cuidado e ficar com ciúme disso, tentar controlar, não. Deus pode levantar quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. Eu não tenho autonomia para deter o crescimento e o exercício de ninguém. Eu não tenho autonomia para deter a forma como Deus quer usar. A autoridade vem dele. É ele que usa, é ele que levanta, é ele que capacita, é ele que coloca os seus dons conforme a necessidade da igreja do Senhor. Então, assim, eu quero pedir a vocês, vamos nesta manhã avaliar a nossa liderança. Princípios para uma liderança saudável. Se você é um líder que Deus levantou para liderar alguém, não tente fazer tudo sozinho. Reconheça suas limitações. Reconheça que você tem fraquezas. Você é limitado. Se Deus te levantou como um líder para liderar a sua igreja, compartilhe esta liderança com os seus liderados. Se Deus está usando pessoas para pregar melhor do que você, para ministrar melhor do que você, para cantar melhor do que você, não importa onde Deus te colocou e com qual dom Ele tem te usado até agora, mas se tem outras pessoas que Deus tem usado, e essas pessoas estão se destacando, glorifique o nome do Senhor. Não tenha ciúmes, não tente controlar o crescimento dessas pessoas, não tente inibir, porque a pior coisa que tem, irmãos, é quando você você está inibindo o seu liderado, porque você não tem o desejo de ver ele crescendo, não tem o desejo de ver ele se destacando. Na realidade, Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Amém? Quero terminar aqui com vocês esta reflexão, dizendo que todo líder tem as suas limitações. Reconheça isso. Você não é um super-homem. Você não consegue fazer tudo sozinho. Divida com os seus liderados, compartilhe com a sua família aquilo que está te sobrepondo.
Fale com eles, converse, peça ajuda, peça orientação. Lidere com uma liderança compartilhada, para que as suas cargas sejam aliviadas. Delegue responsabilidades. Sempre haverá pessoas. Sempre. Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar. Peça para que o Senhor abra os teus olhos para que você consiga vê-las. Peça, Senhor, abre os meus olhos. Eu não posso ficar aqui nesta função por 2, 3, 4, 5, 10 anos e não conseguir enxergar ninguém. Eu preciso olhar para uma pessoa, eu preciso ver alguém com a capacidade de assumir a minha responsabilidade. Evite controlar tudo. Confie nas pessoas. Dê liberdade para as pessoas. Se você deu uma função para alguém, deixe essa pessoa trabalhar. Confie no trabalho dela. Confie. Dê liberdade. Evite ciúmes. Evite ciúmes. Coloque o teu coração no Senhor. Se Deus está usando alguém com mais intensidade do que você, se alegre. Se alegre no Senhor. Mas pastor, sim, se alegre no Senhor, é Deus que usa. É Deus que levanta. É Deus. A obra não é minha, a obra é dele. A noiva é dele. Deus nos deu a oportunidade, irmãos, de cuidar da noiva, mas Ele não deu para nós procuração, dizendo que a noiva pertence a mim ou a quem quer que seja. A noiva pertence a Jesus Cristo. Ele é o dono dela. Então, se Ele quer que as pessoas cresçam, se Ele quer que as pessoas se desenvolvam, se as pessoas que estão à nossa volta estão se destacando e estão melhores do que nós, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos essa visão espiritual, irmãos. Não vamos ficar sobrecarregado, porque não é da vontade de Deus isso. Deus não quer que eu e você tenhamos uma liderança sobrecarregada, tanto que Ele está levantando pessoas e está colocando à nossa volta para poder nos ajudar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, e nós vamos orar, e nesta oração, fale com Deus agora nesse momento, e peça para que o Senhor lhe dê discernimento. Peça para que o Senhor lhe mostre se, como líder, você precisa, nesta manhã, melhorar em algum aspecto. Se você tem percebido que tem dificuldade de confiar nas pessoas, você entrega a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você quer ficar controlando, peça para que o Senhor te ajude a se libertar disso, porque isso não está sendo saudável para você. Você vai chegar um momento que vai se cansar e quando olhar para trás não vai ter nenhum contentamento. Eu penso comigo o seguinte, se eu passar durante 35 anos da minha vida como pastor, se Deus me der força, me der saúde e graça e eu conseguir chegar lá aos 35 anos de pastoreio, e eu olhar para trás e não ver nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum líder que se destacou durante a minha liderança, irmãos, eu falhei com Deus. Falhei com Ele. Você é um líder em ascensão. Deus colocou você para liderar, mas tem pessoas à sua volta que precisam ser sinalizadas.
Então olhe para essas pessoas com carinho. Discipule essas pessoas. Delegue a função para elas. Não tenha medo, não tenha ciúme, não tenha trauma. Deixe Deus usar elas. E quando Deus estiver usando, levante as suas mãos e fala: glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu consigo agora sentar no banco e assistir ali a uma mensagem. Eu não tenho problema nenhum de ouvir uma mensagem do banco. Não tenho problema. Amém, irmãos? Vamos orar? Fale com o Senhor. Apresente a sua liderança agora diante dele. Grande Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos parte da tua noiva. Nós pertencemos, meu Deus, à igreja de Jesus Cristo. O Senhor nos plantou neste corpo. O Senhor nos deu a oportunidade de crescermos neste corpo. Nos foi dado, meu Deus, por meio do Espírito Santo, dons espirituais. Todos os dons espirituais que o Senhor nos concedeu é para a edificação da igreja, é para o crescimento do corpo de Cristo, é para que todos cheguem à unidade da fé. Meu Deus, todos nós precisamos crescer juntos. O Senhor conhece, meu Deus, a tua igreja. O Senhor conhece a liderança desta igreja. Pai, eu oro nesse momento, meu Deus, eu agradeço a Ti, Pai, pela vida de todos os líderes que o Senhor levantou aqui neste lugar. Agradeço a Ti, meu Deus, porque o Senhor tem cumprido a Tua palavra. O Senhor falou por várias maneiras, de várias vezes, que não deixaria com que a sua igreja ficasse sem representação. E sempre o Senhor tem levantado pessoas para representar a sua igreja. Esta tem sido alvo da tua misericórdia. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para reconhecer que toda a liderança vem da parte de Deus. Toda autoridade vem da parte de Deus. É o Senhor que dá autoridade. É o Senhor que capacita. É o Senhor que levanta. É o Senhor que restaura. E nós nos colocamos, meu Deus, diante da tua presença. E reconhecemos esta autoridade que não é nossa. Esta autoridade vem da parte do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pai querido, se nesta manhã alguém, meu Deus, estiver aqui, meu Deus, sobrecarregado, meu Deus, alguém que tem dificuldade em delegar, em compartilhar, meu Deus, da liderança que lhe foi outorgada, que o Senhor possa tocar, meu Deus, nesses corações, nesta manhã, que o Senhor possa falar poderosamente as nossas vidas. Eu sei que não é da vontade de Deus que nenhum de nós estejamos sobrecarregados diante da tua presença. Ao contrário, o Senhor tem colocado pessoas à nossa volta para nos ajudar, para vir ao nosso socorro. O Senhor tem levantado pessoas para nos auxiliar em todo o tempo. Deus da glória, abre os nossos olhos espirituais, meu Deus, para que possamos ver aqueles que o Senhor está levantando, aqueles que o Senhor está colocando à nossa volta, e que não tenhamos, meu Deus, dificuldade, Senhor, em compartilhar da bênção que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, que essas bênçãos possam ser repassadas, para que a tua igreja possa continuar crescendo, para que a tua igreja possa continuar avançando, Pai Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, não permita com que haja ciúmes em nossos corações. Não deixe, meu Deus, com que venhamos tentar impedir o crescimento da tua obra. Longe de nós, meu Deus, querer inibir quem quer que seja.
Todas as pessoas que o Senhor Deus trouxer para este corpo, todas essas pessoas terão liberdade para poder exercer os seus dons espirituais, para poder serem capacitadas por Deus e fazer a obra que não é nossa, mas é do Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, que nós tenhamos, meu Deus, esse discernimento espiritual, que nós tenhamos, meu Deus, essa visão, e assim, meu Deus, repassar tudo aquilo que o Senhor entregou a cada um de nós. Os dons do Senhor não é propriedade peculiar de quem quer que seja. Quando o Senhor entrega um dom na mão de qualquer pessoa, a finalidade é que este dom seja exercido em amor, para o crescimento da tua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus, aleluia. Que Deus possa continuar nos abençoando, irmãos. Chegou aqui a nossas mãos um pedido de oração. Nós temos alguém, Cledson, está com crise de ausência. E ele pede a oração desta igreja. Quero te convidar mais uma vez, vamos fazer, irmãos, esta oração específica, objetiva em favor do nosso irmão Cledson, para que o Senhor venha operar na vida dele um milagre nesta manhã. Amém? Deus, Ele pode visitá-lo aonde ele estiver nesse instante e repreender tudo aquilo que estiver alterado na mente desse nosso irmão. Amém? Vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Pai querido, o irmão Cledson está acompanhando, meu Deus, esse momento de culto. E ele pede a oração desta igreja. Meu Deus, o teu filho, Senhor, está com crise de ausência. E o Senhor conhece o que se passa, meu Deus, na vida dele nesse instante. Pai querido, tu podes reverter toda e qualquer situação. Tu podes, meu Deus, estender as tuas mãos nesse momento sobre a vida do Cledson e trazer cura, meu Deus, para ele. Nós cremos no Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é capaz de visitá-lo agora nesse instante e operar um milagre na sua vida. Pai querido, nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo e pedimos, meu Deus, pela saúde do teu filho nesse instante, Pai. Olha para ele, Senhor, estenda as tuas mãos de poder, olha para o Cledson, meu Deus, com o teu olhar de compaixão, com o teu olhar de misericórdia, e segundo a tua vontade soberana, meu Deus, toque com as tuas mãos poderosas sobre a vida dele nesse instante, Senhor. E reverta, meu Deus, tudo aquilo que estiver alterado, meu Deus, na sua vida. Pai querido, restaura, meu Deus, a saúde do teu filho. Restaura, meu Deus, a mente do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do teu santo nome, é que nós oramos e apresentamos a vida dele, meu Deus, nas tuas mãos. O Senhor é poderoso, o Senhor pode, meu Deus, operar um milagre na vida dele. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, graças a Deus, amém, graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Cledson e que ele possa ter alcançado a bênção de Deus nessa manhã. Amém? Irmãos, que Deus possa abençoar a todos vocês que estiveram aqui na casa do Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando por meio do YouTube, que a bênção de Deus continue sendo derramada sobre todos nós. Amém? Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.